falta energia do energético, tá? Falta sangue, eu faço transfusão. Na medicina ocidental, chinesa, se falta alguma coisa, é alguém que está falhando em produzir. Então, assim, se vocês verem, perdeu sangue, o que eu faço? Eu dou aquela substância que primeiro que ela, como é que faz? Ela segura o sangue que você vai produzir e você dá Qi. Que Qi que eu vou dar? Vou dar ginseng. Se eu quiser ser mais porreta e mais forte ainda, é ginseng, baizu e huanqi. Eu junto os três, que são 3 tônicos de energia, dou para a pessoa, porque isso aciona o baço de um jeito para ele funcionar, para ele produzir sangue. E depois não, junto com essa substância, eu dou um substrato para fazer sangue, que na acupuntura não tem. Qual que é esse substrato? Shu Di Huan, uma mandioca preta. Então você dá isso aí para a pessoa, e isso é o nome de uma fórmula. Talvez não tenha o Huanqi, chama Bazentan. Na fitofórmula descreve Bajeitan, tá? Que você vai ver os tônicos de energia com os tônicos de sangue. Eu dou Shu Di e eu dou Danguei, que é um tônico de sangue que faz o sangue movimentar. Porque o Shu Di, ele produz sangue, é uma substância bem densa. Só que ele atrapalha a movimentação do sangue de tão denso que é. Então ele pode gerar coágulo. Então entra com o Danguei. Tá? E eu tenho uma outra também que ajuda a movimentar mais ainda, que é o Xuanxion. Endometriose é baço, que não mantém o sangue não. O que é dele? Endometriose na estagnação do tipo. Eu acho que pode ser síndrome de sangue. Pode ser, então aí você vai convertir em sangue. Aí o Danguei é usado para endometriose, baixar, você usa. Mas por que vai para outro lugar o sangue? Como assim? Porque eu tô com uma moça que está com endometriose profunda, tá até o sangue, em vez de ficar ali no útero, no endométrio, tá saindo para fora. E eu acho que começa a pegar intestino. Então, isso daí que você está falando é o diagnóstico por aquecedor, tá? Você sai do órgão, então você fala de tratar o gial inferior. Estagnação de sangue no gial inferior. E aí, se está chegando no intestino, você vai ter que mover o intestino. Acho que tal Ray entra nessa situação. Se é só útero, você vai ver as ervas que tonificam o sangue. E aí, na acupuntura, são os pontos que movem aqui. Estagnação de sangue, lembra que eu falei assim? A gente tem a ideia de estagnação com parar, mas não é necessário ele parar. Ele não anda no fluxo normal, chega ali e toma uma obstrução, vai devagar. Um congestionamento, não é que parou, às vezes para, mas quando está devagar já fala, está congestionado, de trânsito, né? Então é isso, a coisa está devagar. E está devagar, incha, dói. E se eu tenho um processo que ele está tão devagar que ele pode começar a vazar para fora, pegar outros vasos. Tá? Eu estava vendo até, assim, isso a gente fica confuso, mas alguns estudos de clássicos, eu já falei para vocês que a medicina chinesa, o grande problema nosso é linguístico, porque tem coisas escritas há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, e a gente não entende direito o que significa aquilo. Isso é para os chineses, eles falam isso. Então, existe uma discussão. Jingluo é canal, mas Jingmai é vaso, é veia. Jingmai tem veinhas e tal. Então, e estase, ou estagnação de sangue, acontece no Jingmai, nas veias. Aí tem uma outra coisa que pode também acontecer o que você está falando. O baço está fraco, não mantém e ela começa a sair mais para a periferia. Então pode ser. E aí pode contaminar o inferior todo. De qualquer maneira, a gente vai procurar tratamento de ao médio, que deve que o que é estagnação, pensei em fígado, mas não...
Fígado, você falou uma coisa importante que é o seguinte, eu falo para vocês, procura o meridiano que passa no local. Porém, quem rege sangue é fígado, comandante do sangue. Então eu posso usar. Eu não vou ficar, sabe o que é? Dá a impressão assim, é fígado, eu vou pôr só em ponto de fígado. Os melhores pontos para tratar aqui geométrico estão aqui no estômago. Tem o ponto extra também, né? Daqui Tem. muito bom o útero. Tem. E você tem o VC3, VC2, tá? Mas o próprio ponto de intestino, de estômago, aqui o E28, aponta para o útero. Se enfia a agulha, pode ir por reto, volta e aponta para o útero. Também move. Mas lembra, você tem que começar pelos inferiores. Uhum. Primeiro ponto que você vai usar, qual que você imagina? Baço 6. Não, fígado. Não. Primeiro ponto, a gente vai, isso voltando para o nosso sistema. Primeiro ponto, eu tenho que ativar o movimento energético do corpo. Então eu vou ver qual o meridiano da hora. Da hora. Eu esqueci desse. Mas mais que isso, tá? Mais do que isso, você pode esquecer o meridiano da hora. Só que você tem que começar por um ponto Shu antigo. O baço 6 não é. O 3. Baço 3, baço 2, baço 5, baço 9. Fígado, não? Não. Primeiro ponto que eu tenho que começar ali. Depois eu posso usar fígado. É sangue, tá? Eu posso usar fígado também. Se eu for usar fígado, qual que eu vou usar? F2, F3, F4. Qual que é o outro ponto antigo de fígado? Fígado 1, né? Fígado 1, fígado 2. São todos esses pontos. 3, isso, 4, 5. O fígado é mais yang que o baço. Baço está mais yin, certo ou não? Tá. Pelo menos aqui. Mesmo nessa. Mesmo que ele tratar baço, não seria primeiro fígado e depois o baço? Isso aí só se aplica quando Esse raciocínio veio assim, se eu vou mexer com o fígado, então eu aplico em VB primeiro. Para limpar o canal. Para mover o canal. Mover o canal. Eu movo o fígado pelo VB. Tá? Mas, entre baço e fígado, aí é que eu quero ver. Eu quero mais mover, é fígado. Mover e nutrir. Eu quero mais nutrir, é baço. Então aquele ponto Shu inicial, ele tem que ser um ponto Shu antigo. Um ponto Shu antigo. Depois eu posso usar o baço 6. Isso daí faz multiplicar Isso não sou eu e não é da minha linha. Isso é do lixo do Imperador Amarelo. Tá? Os primeiros pontos são os pontos mais fortes. E lembra que eu falei para vocês, assim, esquece um pouco aquela coisa de pegar o meridiano da hora. Se eu fosse pegar, eu pegaria o meridiano da hora e o ponto Shu. Tá, esquece isso, não vou usar isso. Dá certo se eu fizer isso? Dá. Então, qual o primeiro ponto? Você falou em baço, 6. Então, você está pensando em usar em baço. Mas baço 6 não é o melhor ponto. Qual ponto, então, seria o melhor? Foi o que ela falou, baço 3. Baço 3 é Yuan. Aí tem uma coisa assim, que eu dei, que é o Shu antigo. Poço, que é onde forma aquele poço. Está lá a água acumulada, ela brota dali. Mas eu posso pontuar o poço, só que a água tem que correr. A água começa a correr no segundo ponto. Tá? Então, o baço 2 é um ponto interessante. É mais usado que o baço 1. Porque vocês vão ver que esses pontos aqui, vocês já viram na outra aula, esses pontos são para tirar o excesso. Está em excesso demais, eu vou lá e pontuo. Eu dou uma baixada no contingente de energia. Ele tem essa característica. Infartos, né? Problema de respiração. Você vai ver o yang do fígado, se bem que aqui é madeira, né? É ponto horário, se usa mais esse aqui. Mas tem alguns casos de excesso que se fala até de tirar, está entre os pontos fantasmas. Pontos que você tira sangue, sangra
para aliviar o meridiano. Casos, por exemplo, de intoxicação, quando está no sangue, eu posso fazer esses primeiros pontos. Aqui é um problema para a gente, porque é o seguinte, isso é uma regra, e aqui tem uma exceção. Qual? Baçu é excelente para diarreia. Qual? Passou. Baçu. Onde que está o passo? Se envelhecer, você faz mocho aqui, ó. Baçu. No dedão, assim, aqui? É, ó. Aqui, ó, lembra? Tem a unha, ó, tem os limites da unha. Então, nesse cantinho aqui, ó. É. Então, ó, não doeu. Por que doeu? É muito dolorido. Você Tá. colocou um ou dois? Tá? Ó, então o baço 1 tá aqui. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem certinho onde é o ponto.